Certo? Tranquilo? Como foi o final de semana de todos aí? Muito churrasco no Globo? Bora lá então, vamos lá. Hoje eu tenho preparado aí pra vocês, gente. Vocês estão me ouvindo aí? Dá pra ouvir? Tenho preparado aí pra vocês, né, no conteúdo de hoje. A gente vai trabalhar aí com tabulação, tá? A gente vai trabalhar com tabulações e imagens, né, formas, né, e formatação de imagem. E também vamos trabalhar com tabelas, tá? Vamos trabalhar com tabelas aí também com o objetivo da aula de hoje, tá? E tem algumas atividades. A gente vai ter atividades aí para que sejam feitas com esses itens aí, tá? Então deixa eu mudar aqui a câmera, né, para todo mundo ver o programa. Vamos lá. Tá conseguindo ver aí? Tá enxergando aí, Estevam, a tela? Certo, então. Vamos lá então. Então, vamos iniciar aí o nosso conteúdo de hoje. Tabulação, tá? Tabulação é uma forma de a gente posicionar, de a gente orientar o texto, tá? Em relação à página, tá bom? Então o que a gente consegue fazer com a tabulação, gente? A gente consegue fazer um índice, por exemplo. Aí você tem lá o tópico da página e do outro lado você tem o número da página. Então a gente pode criar um índice. Então existem algumas formas de a gente criar a tabulação, tá? Por exemplo, aqui eu vou criar como se fosse um cardápio, né? Café, tá? Então, geralmente muitas pessoas costumam colocar o pontinho, fica lá apertando o pontinho final, né? Costuma vir aqui e fica apertando o pontinho final do teclado. Isso não é o correto, tá, gente? Não é o correto porque existem coisas mais práticas. Mas você pode fazer, né? Dentro do recurso que você tem. Às vezes você não lembra, você pode fazer. Mas vocês vão ver que quando a gente tem várias tabulações, se você coloca muito pontinho, ele não fica igual, ele não fica alinhado, tá? Então, para a gente poder trabalhar com a tabulação, a gente vai trabalhar com essa tecla aqui também, ó, chamada Tab, tá? Tab nada mais é do que a abreviação de tabulação. Então a gente vai trabalhar com essa teclazinha aqui, Tab, certo? Para a gente poder fazer a tabulação. Então vamos lá. Então aqui eu vou colocar o preço. Sei lá, R$5. Então a gente tem a tabulação simples. Como que funciona a tabulação simples? Só você apertar o Tab. Você vai apertando o Tab manualmente e ele vai posicionando o texto até onde você quer. Então vamos fazer o teste aqui, ó. Eu venho aqui, e aperto o Tab. Tá vendo? Eu vou apertando o Tab, alinhando até onde eu quero. Então essa é a forma mais correta. Além disto, peraí que eu... Café caro, né? R$50 o café. Então, essa daqui é uma forma. A outra forma, se você tiver uma lista muito grande, né? Se você tiver uma lista muito grande, se nós tivéssemos uma lista muito grande, sei lá quanto tá o pão de queijo, R$2,50, né? É de a gente selecionar aqui, certo? A gente seleciona, primeiramente. A gente pode vir aqui na régua, tá? É uma forma, é um atalho, a gente pode vir aqui na régua, você olha onde você quer a tabulação.
Então, por exemplo, eu quero minha tabulação no número 13. Tá? Então você vem aqui e clica no número 13 duas vezes. Quando você der esse duplo clique, ele vai abrir essa janela aqui, ó, que é a tabela da tabulação. Tá? E através dessa tabela, através dessa tabela aqui, dessa janela do assistente da tabulação, você pode digitar o tamanho. Se você não quiser o tamanho 13, quer um tamanho menor, você muda. Quer um tamanho maior, você muda. Tá? Então você pode apagar, você pode limpar aqui, ó. Pode limpar e pode digitar o tamanho. Quero deixar no 15. Então, você clica no 15. Aqui a gente tem os alinhamentos, ó. Tá? O que é esse alinhamento? Quando você põe a tabulação, percebam que ele vai te dar um Lzinho, tá vendo? Tá? Essa posição desse Lzinho, que é propriamente a formatação da tabulação, é o que vai direcionar para onde a tabulação ela vai. Quando esse Lzinho ele está apontado ali para a direita, quer dizer que a tabulação ela vai começar dali para a direita. Tá? Quando o Lzinho estiver ao contrário, quer dizer que ele vai começar dali para a esquerda. Então ali é o ponto de início da tabulação. Tá? E tem o centralizado. O que é o centralizado? Quer dizer que a tabulação ele vai ficar ali no meio. Tá? Ele vai ficar no meio desse Lzinho aqui. Tá bom? Então a gente pode colocar à esquerda. Aqui a gente tem os preenchimentos, ó. Tá vendo? A gente tem os preenchimentos aqui. Você quer nenhum, tracinho, pontinho, então você pode escolher. Aí depois que você escolheu, você clica em definir. Clica em definir. Aí ok. Quando você apertar o Tab, o que ele vai fazer? Ele vai lá direto para o número 15. Ó. Vai direto para o número 15, que foi o tamanho que a gente definiu. Como aqui o número 15 já é muito próximo da margem, tá vendo? O meu texto ele meio que deu uma quebra aqui. Tá? Então aí você pode formatar, pode diminuir a tabulação, pode formatar a margem, tá? Pode fazer o que fica mais prático. Aqui pra gente não perder muito tempo, eu vou trabalhar a margem. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então, tabulação. A gente também pode trabalhar com várias tabulações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui eu escrevi Maria, vou colocar aqui idade 66. Opa. Feminino. Tá bom? Então, por exemplo, aqui eu quero pôr uma tabulação. E aqui eu quero colocar outra tabulação. A gente consegue. Então a gente vem aqui, clica lá na régua lá, 2 cliques. Tá. Vamos clicar lá na régua. Vou digitar aqui o tamanho 10. Para ele parar aqui no tamanho 10 não, vai ficar muito... Colocar aqui no 6. Vou colocar um preenchimento. Certo? Esse daqui eu vou colocar centralizado. Então, ó. Ó como que fica o centralizado, gente. Tá vendo? Ele fica um Tzinho deitado. Então, ó, Tab, tá vendo? Aí eu venho aqui e vou escolher o outro. Vou colocar aqui o 14 mesmo, alinhamento à direita. Vou
Quando eu apertar o Tab, viu? Ó como que fica aqui, ó, a marca da tabulação. Ele fica, quer dizer que ele vai começar daqui pra cá, ó. Ele para ali e começa pro outro lado. Tá vendo? Então eu posso colocar, caso você precise, respeitando o tamanho da régua, você pode colocar várias tabulações. Perguntas aí? Facinho? Certo? Tranquilo, Estevão? Esteve, Isaac, alguma dúvida aí? Esteve, Isaac, alguma dúvida aí na tabulação? Certo, vamos tocar o barco então. Então essa daí é a tabulação. Bom, agora a gente vai lá trabalhar com aqui, ó, com essa parte de formas aqui. Colocar a imagem a gente já viu como que põe, né? Então as formas. Se você é um aluno que já fez o módulo de apresentações gráficas, a gente já trabalhou bastante com essa guia formas, tá? Então as formas ele vai te dar aqui várias formas, né? Vários símbolos, desenhos já meio que definidos pelo próprio programa, tá vendo? E através disso você pode criar um cartaz, um anúncio, né? Pode desenhar, pode brincar, então você pode pintar e bordar aí. Então vamos lá, ó. Pegar um retângulo, coloquei aqui um retângulo, tá aqui o retângulo. Quando você coloca uma imagem, qualquer tipo de imagem, sempre vai ativar a barra formatar, tá? Essa barra sempre vai formatar a imagem de acordo com o tipo de imagem que você colocou. Como aqui é uma forma, ele vai me dar para eu poder trabalhar os preenchimentos. Preenchimento, linha, né, a borda, né, o preenchimento da borda, estilo da borda e por aí vai, tá? Então a gente pode brincar aqui. Eu vou colocar um degradê, ó, tá vendo? Eu posso colocar um degradê. Colocar um degradêzinho aqui, bacana. Vou inserir de novo, né, uma forma. Vou fazer aqui um outro retângulo. Colocar ele aqui preto, né? Vou pegar um outro retângulo. Vou fazer ele branco aqui, ó. Vamos lá. Certo aí, né? Vamos lá de novo. Vou fazer umas nuvens aqui, gente, ó. Vou desenhar uma nuvem aqui. Tá bom? Vou selecionar as imagens. Como que a gente seleciona a imagem aqui, como está separado? Pelo teclado você segura o Ctrl e vai com o mouse. Vai clicando com o mouse imagem por imagem, tá bom? Então, clica numa, aperta o Ctrl e sai clicando, ó. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou agrupar. Então aí ele me ativa aqui a ferramenta agrupar. Vou agrupar aqui a imagem. E aí eu posso mudar a cor da imagem e posso tirar a linha da imagem, certo? E aí a gente vai brincar com essas imagens aqui. Certo? E aí a gente pode pegar uma imagem lá. Vamos inserir aqui uma imagem. Tá? O carrinho está atrás. Então vamos mudar aqui para na frente do texto. Tá aí. O carrinho bonitinho
tá? Então a gente pode brincar aí com as formas, né? Trabalhar aí com as imagens, nós já vimos, né, como que trabalha aí, e aí isso daqui tudo eu posso agrupar. A gente pode clicar aqui nelas, né? Aí a gente pode sair clicando em tudo. E vamos agrupar, né? O que, que seria o agrupar? Tornar tudo isso uma única imagem, tá? Então a gente tornou essa imagem criada em uma única imagem, e aí a gente pode, por exemplo, colocar ela no meio do texto, caso a gente precise, né? Aplicando as formatações aí no texto, certo? Bom, dando sequência aí, a gente já viu aí sobre as imagens, né, para poder criar. Vamos ver as tabelas, né? A tabela pra gente, para nós, né, não é muito segredo. Não é nenhum segredo porque a gente já trabalhou, todo mundo aí já trabalhou com tabelas. Então, para trabalhar com a tabela, a gente vem aqui no menu inserir, certo? E temos a opção aqui, tabela. Tá bom? Temos aqui a opçãozinha tabela. Aqui em tabela, a gente pode escolher aqui através do modo rápido a quantidade de linhas que você quer, a quantidade de colunas. E você também pode clicar no modo manual para você digitar através de um assistente. Tá bom? Então, menu inserir tabela. Aqui a gente vai definir pelo modo assistente o número de colunas e o número de linhas que ele vai ter que conter. Então, a gente vai colocar aqui, deixa eu ver, colunas, vou criar um boletim, por exemplo. Vou colocar 7 colunas e número de linhas vou colocar 4 por enquanto. Tá aqui, ó. Tá? Então a gente pode criar os temas, né, os títulos da tabela, né? Nome, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5 e nota 6. Certo? Vou colocar aqui o nome. A gente digita as notas lá. E aí, vocês vão perceber que ele vai te dar uma guia, né? Na verdade, duas guias, né? Que é a guia designer e a guia layout, para você poder formatar e trabalhar com a tabela, tá bom? Na guia designer, a gente vai trabalhar com o layout da tabela. Então você tem alguns modelos prontos aqui de tabelas, tá? E você pode, de forma manual também, formatar a sua tabela, tá? Como sombreamento e estilos de bordas, tá bom? Então aqui vou começar pegando um modelinho mesmo. Tá aqui, ó. Pega o modelinho, formatou. Já era. E aí você tem o dimensionamento da tabela, né? Você pode dar 2 cliques aqui e ele vai diminuindo a sua tabela. 2 cliques ali na coluna, né? Você vai dando 2 cliques e ele vai diminuindo a sua tabela. Caso você precise colocar linhas, né? Você clica aqui, você pode ir com o botão direito do mouse, que é mais prático, inserir, e você tem aqui as opções do que você quer inserir. Quer inserir uma linha, uma coluna, o que você quer. Ou aqui na barrinha, né? Aqui nas duas guias que ele nos dá, ele tem aqui na guia layout, ele tem a opção aqui para a gente poder formatar a célula, né? Formatar o conteúdo da nossa tabela. Então a gente tem aqui a opção de inserir, tá?
da gente inserir aí a nossa linha, a nossa coluna, formatar o alinhamento. Se você precisar apagar alguma coisa, você tem o excluir, tá bom? E aqui a altura e a largura, caso você queira, também você tem a possibilidade de movimentar a altura e a largura, tá? Aqui é bem legal que dá para fazer uma graça aqui, ó. Direção do texto, tá bom? Então você pode, por exemplo, selecionar o seu texto e aqui você mudar a posição do seu texto. E aqui você tem os alinhamentos, ó. Você muda a posição do texto e aqui você tem os alinhamentos, ó. Então você pode estilizar também, né? Opa. Você pode estilizar a sua tabelinha aí. Aí, ó. Aí você pode fazer uma graça, né? Tá aí, ó. Tá bom? Então a gente tem a possibilidade de brincar aqui. E aí nós temos aquele carinha, né? O mesclar e centralizar, caso você precise, né? Você seleciona o que você quer. E aí a gente tem aqui a opção de mesclagem. Para você colocar um título, né? Ou algo na sua tabela centralizado. Tá bom? Se também quiser colocar uma foto aqui, uma imagem na tabela, você pode. Tá bom? Você pode inserir lá uma imagem caso seja necessário. Tudo bem aí? Perguntas aí, gente? Tranquilo? Pessoal aí do ao vivo, alguma pergunta? Beleza. Então o que eu vou fazer, gente? Eu vou postar a atividade lá na sala Google, certo? Para vocês poderem fazer a atividade prática. E a galera que está aqui no presencial pode subir para o laboratório, ligar as máquinas lá de forma intercalada e abrir lá a sala Google para fazer e ter acesso às atividades, tá bom? É isso daí, gente.